É hora de examinar a era de ouro do terror. Nesta edição, vamos comparar os anos 80 e 90, para ver qual reina supremo como a melhor década para filmes de terror. Nosso vídeo inclui categorias como vilões, heróis, fator de susto e muito mais. Antes de começar, gostaria de pedir para você se inscrever no canal se não for inscrito, e claro, se gostar do vídeo já deixa seu like. Nesse vídeo, vamos considerar as tendências de terror para cada década, os melhores heróis, e claro, os melhores vilões para ajudar a determinar qual década foi mais forte no geral. Rodada 1. Vilões. Você não pode ter um bom filme de terror sem um bom antagonista. Em alguns casos, os bandidos e as mocinhas são tão atraentes que esperamos que eles se safem. Isso é especialmente verdadeiro se as pessoas que eles perseguem são particularmente insuportáveis, como é o caso de muitos assassinos dos anos 80. Mas os anos 80 ainda nos forneceram alguns vilões inesquecíveis, e também marcou a chegada de Freddy Krueger de A Hora do Pesadelo, e Jason dos filmes Sexta-feira 13, que se enfrentariam nos anos 2000. Embora tenha sido apresentado no Halloween de 1978, Michael Myers ainda viu muita ação sangrenta nos anos 80. E não vamos esquecer o início da franquia Hellraiser, e a introdução de Pinhead, ou a performance desequilibrada de Jack Nicholson em O Iluminado. O boneco Chuck foi apresentado em 1988, mas nós o consideramos mais um símbolo dos anos 90. Outros grandes vilões dos anos 90 incluem Ghostface de Pânico, Candyman e, claro, Hannibal Lecter. O trabalho assustador de Kate Bates como Annie Wilkes em Louca Obsessão é outra grande performance de terror ganhadora do Oscar daquela década. Embora os filmes dos anos 90 tenham uma boa qualidade, temos que dar essa rodada aos anos 80, com vilões que foram duradouros. E quantos filmes eles geraram? Vencedor, 1-0 para os anos 80. Rodada 2, Heróis. Nunca subestime a importância de um protagonista em um filme de terror. Sem alguém para se identificar e torcer, um filme de terror não pode ser nada mais do que uma desculpa para muito sangue e coragem. Dois fortes exemplos de heróis de terror, ou neste caso, heroínas, como Laurie, interpretada por Jamie Lee Curtis em Halloween 2, e Nancy Thompson, interpretada por Heather em A Hora do Pesadelo. No lado masculino das coisas, a atuação de Bruce Campbell como Ash nos filmes Evil Dead o tornou uma lenda do terror. A forte tendência da heroína do terror continuou nos anos 90. Judy Foster ganhou um Oscar por seu papel como a agente do FBI Clarice Starling, em O Silêncio dos Inocentes, e a atuação de Neve Campbell como Sidney Prescott ajudou a fundar a franquia Pânico. Também torcemos por Bruce Willis e Haley Joel Osment em Sexto Sentido, assim como os alunos perdidos na floresta em A Bruxa de Blair. Esta é outra decisão difícil, mas temos que escolher os anos 90, para pegar as sementes que os anos 80 plantaram. Essas performances nem sempre são as mais chamativas, e é isso que as torna tão fortes. Eles nos dão algo em que nos agarrarmos enquanto entramos nesses mundos de horrores desconhecidos e impensáveis. Vencedor, anos 90. Rodada 3, Fator de susto. Ser perseguido por um psicopata mascarado com um objeto pontiagudo é certamente assustador de imaginar ou experimentar. Mas às vezes pode ser um pouco enfadonho se não for feito corretamente. E slashers dos anos 80 como A Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13 não eram assustadores porque envolviam cenas de morte brutais. Eles eram assustadores porque sabiam como usar o suspense para criar terror dentro do público. Infelizmente, existem muitos assassinos esquecíveis que só se preocupam com sangue, e não com emoções. Os anos 90 levaram as coisas em uma direção mais psicológica, mas ainda assim proporcionou muitos sustos. Seven contou a história de um maníaco implacável da perspectiva de dois detetives que tentam localizá-lo. A Bruxa de Blair focou em nosso medo do invisível com um efeito aterrorizante. E embora Hannibal Lecter seja mais conhecido por comer pessoas, ele é um ex-psiquiatra, e parte de seu fator assustador vem de quão bem ele consegue manipular as pessoas, mesmo quando elas pensam que estão a salvo dele. Sempre apreciamos o horror que nos faz pensar mais do que nos faz estremecer. Os anos 90 ganham esta rodada por nos dar vários exemplos de grandes filmes de terror,
que economizam o sangue e entregam no cérebro. Vencedor, anos 90. Rodada 4, originalidade. Uma nova abordagem do terror é muito rara, com muitos estúdios apenas tentando lucrar com o que está na moda. Os melhores filmes de terror dos anos 80 foram aqueles que nos trouxeram novas abordagens sobre o gênero e deram início a algumas franquias muito duradouras. Você pode imaginar o terror hoje sem a influência de A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13 e The Evil Dead, bem como seus personagens associados. Mas também apreciamos como os anos 90 levaram o terror para uma nova direção. Um dos melhores exemplos do antigo, influenciando o novo, está na franquia Pânico, e o diretor de A Hora do Pesadelo desconstruiu alguns dos tipos que ajudou a popularizar o terror, e A Bruxa de Blair nos mostrou quão assustador pode ser a filmagem de terror, e O Sexto Sentido fez uma meditação sobre o luto e o desapego, disfarçado como uma história de fantasmas. A década de 80 vence esta rodada, por causa de quantas séries incríveis começaram nesta década. Muitas franquias dos anos 80 foram reiniciadas porque os estúdios reconhecem como essas propriedades são valiosas, e como os personagens são duradouros. Esta década realmente parece uma virada de jogo, quando se trata de engenhosidade em filmes de terror. Vencedor, anos 80, e agora temos um empate. Rodada 5, qualidade geral. Esta é provavelmente a rodada mais difícil de todas. Os anos 80 e 90 contribuíram com alguns dos melhores filmes de terror de todos os tempos. Para os anos 80, temos filmes incríveis como A Hora do Pesadelo, O Enigma de Outro Mundo, O Iluminado e The Evil Dead. Se você não gosta de nenhum desses filmes, simplesmente não gosta de terror. Se você já viu e está procurando por mais terror dos anos 80, recomendamos Poltergeist, A Mosca e Reanimator. Mas o terror nos anos 90 foi tudo menos um passo atrás. O prêmio de melhor filme como O Silêncio dos Inocentes mostrou que o horror merecia ser tratado tão seriamente quanto qualquer outro gênero. Enquanto isso, Pânico era uma sátira afiada e sangrenta, que ainda funcionava como um assassino tradicional, e A Bruxa de Blair mostrou quanta tensão pode ser criada com uma simples câmera de vídeo. Outros filmes de terror dos anos 90 que amamos incluem Cronos, Fome Animal e Candyman. Você não pode errar em nenhuma das décadas, mas quando se trata da qualidade geral dos filmes, temos que dar créditos aos anos 90. Além dos que já mencionamos, ainda sentimos arrepios ao assistir clássicos do terror japonês como O Chamado, e o vencedor do Oscar como Louca Obsessão, que são remakes que correspondem ao original. Então o vencedor deste combate é os anos 90, por 3-2. Foi uma disputa acirrada, mas os anos 90 garantem uma vitória pela supremacia dos filmes de terror. Vocês gostariam de ver mais combate dos filmes? Deixa aí nos comentários, e não se esqueça de se inscrever no canal, e deixar um like. Até a próxima!